Olá, tudo bem? Para você que não me conhece, meu nome é Átila Croce, sou formado em administração com mais de 10 anos de experiência em liderança. O intuito deste canal é apresentar um pouco da minha experiência, né, para todos que gostam de trabalhar com liderança ou pretendem, né, entrar para essa área de liderança. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto, na verdade vocês já viram no vídeo, né, sobre a empatia. A empatia, ela é uma palavra que está sendo muito usada de uns tempos para cá, né, pelo menos eu aprendi ela há uns 6, 7 anos, e desde então eu vejo que ela é muito falada e pouco usada. Eu acho que está perdendo o significado, a essência mesmo da verdadeira empatia. E esses dias eu estava pensando, assim, refletindo, e eu descobri uma maneira de mostrar para as pessoas, né, com cada um, entender qual é a verdadeira empatia. Como sentir a verdadeira empatia, ou pelo menos qual seria a sensação da pessoa sentir a verdadeira empatia. E o que é a empatia? Bom, empatia é o ato, ou um sentimento, não sei ao certo, mas de você se colocar no lugar da outra pessoa. Você se imaginar naquela situação. Na verdade, não é nem você se imaginar, é você parar e tentar entrar na pele daquela pessoa para tentar entender o que ela está passando naquele momento. Se colocar verdadeiramente no lugar da outra pessoa. Isso sim, pelo menos esse é o significado da palavra empatia. E como saber quando a gente está sentindo a verdadeira empatia? Bom, esses dias eu estava vendo um filme, e esse filme me deu um estalo de eu falar sobre a verdadeira empatia. Então, a verdadeira empatia, pra mim, sabe quando você vê um filme muito triste e você começa a chorar? Essa, eu acredito que seja a verdadeira empatia. A indústria cinematográfica, eu acho que faz isso com a gente muito bem. Porque você está vendo um filme, você não tem nada a ver, você está sentado no seu sofá, deitado na sua cama, bem tranquilo ali, relaxando de boa e prestando atenção naquele filme. E de repente você começa, se é um filme triste, você começa a chorar. Ou se é um filme muito alegre, você começa a rir da situação. E às vezes você até se imagina naquela situação e ainda puxa na memória, e se fosse comigo, o que eu faria? Então eu acredito que esse sentimento, quando a gente vê um filme e sente aquela emoção, aquela vontade de chorar, ou aquela vontade de rir, ou aquele entusiasmo, um filme motivacional que te deixa com energia, com vontade de agir, eu acredito que essa sim é a verdadeira empatia, que a indústria do cinema faz perfeitamente com cada um de nós. E durante anos e anos e anos a gente vai vendo filmes, se emocionando, entrando na história do personagem, se imaginando na pele do personagem. Isso é a verdadeira empatia. Essa sensação, isso de você se colocar no lugar daquela pessoa e sentir o que aquela pessoa está sentindo. E por isso que a empatia é muito importante na vida de um líder. Na vida de um chefe de loja, um chefe de departamento. A empatia, ela tem que ser presente. Claro, já na sociedade em si, é muito importante a gente sentir empatia. Mas o trabalho do líder tem que haver ali uma pitadinha, ou, dependendo da situação, muita empatia. Entre os colegas também. Isso me lembra uma história que a gente também não pode, de repente, o líder, como ele já está numa situação mais confortável, digamos assim, na empresa, ou não, né, recebendo pancada de tudo que é lado, mas enfim, a gente não pode medir a vida das pessoas com a mesma régua que a gente mede a nossa própria vida. Por quê? Uma vez eu tinha 2 colaboradores, certo? Eles tinham a mesma idade. Um tinha 20 anos, um rapaz tinha 20 anos, e uma menina que tinha 20 anos também. Porém, o rapaz de 20 anos morava com os pais, tinha uma vida confortável e estava bem estabilizado, né?
E a menina de 20 anos, ela já era casada e com um filho pequeno. E uma vez, ali de manhã cedo, isso 7h30 da manhã, eu vi que os dois estavam discutindo. E eu cheguei neles e perguntei, opa, o que está acontecendo aqui? E o rapaz me disse, não, essa menina que está toda a vida mal-humorada, a gente vai dar bom dia para ela, ela nunca responde bom dia, está sempre com a cara fechada, sempre estressada. E eu chamei o rapaz de canto, né? Eu conhecia a história da menina, eu chamei o rapaz de canto e falei assim, cara, tudo bem, não é motivo para ela não te responder e te tratar mal. Agora se coloca no lugar dela, se coloca na situação dela. Eu conhecia a situação dela. Como eu disse, o rapaz, ele acordava 7 horas, ele ia tomar um café da manhã bem sossegado, depois ele tomava um banho bem sossegado, depois ele escutava uma música, ouvia um vídeo, alguma coisa assim antes de trabalhar. E eu sabia que essa era a rotina dele, né? Depois ele vinha trabalhar caminhando bem tranquilo, escutando uma musiquinha, um fonezinho de ouvido. Então a vida dele começava assim. A parte da manhã dele começava assim. O dia dele começava assim. Nesse ritmo, né? Bem tranquilo, do jeito dele. A menina era casada e tinha um filho pequeno, lembra que eu falei? Então, imagina como é que era a situação dessa menina. A criança às vezes não dormia, a criança às vezes estava com febre. Isso meio que não era diariamente, mas isso seria fora da curva. Seria um dia meio atípico. Mas quem tem criança, quem já teve filho ou tem filho pequeno, sabe que infelizmente acontece. Né? São fases. Né? Às vezes está com uma febrezinha, às vezes dá um mal-estar na criança, às vezes a criança não dorme bem à noite, às vezes dorme. Mas enfim, porém uma coisa que era certa. Essa menina tinha que acordar umas 6h30, 7 horas, um pouquinho mais cedo, e já preparar a mamadeira, já passar roupa, enfim, trocar a fralda da criança, tomar o café dela, ou de repente preparar o café do marido. Essa parte eu não sei se ela fazia, mas eu lembro que a manhã dela já começava muito agitada, muito na correria. Então quando ela chegava para trabalhar, ela já estava com a cabeça a mil. Ela já estava com a cabeça a mil, já estava às vezes sem paciência, ela também tinha um pavio curto. Então eu chamei ele e conversei, cara, tu já parou para pensar como é a vida dela, como é a manhã dela, a rotina dela e como é a tua? Nesse momento ele parou para pensar e ele disse, realmente, a vida dela é um pouco mais estressante que a minha. E eu disse, um pouco? Cara, é muito mais estressante. Isso é novo, tudo é novo para ela. Até ela entrar nessa rotina, nessa vida de mãe, que ela era muito nova, né, 20 anos, e trabalhar e conciliar família, marido, trabalho, era uma rotina totalmente diferente da dele. Então naquele momento ele até olhou para mim e disse, pô cara, agora eu entendo a palavra empatia. E é isso que eu gostaria de falar com vocês, é isso que vocês começassem a pensar, né, se colocar no lugar do outro. De repente se o outro está um pouco mal-humorado, ou se não está, enfim, entre a equipe, treine isso. Treine a empatia com os colaboradores. E você, quanto a líder, também tem que exercitar isso ao máximo. Lembra que eu falei do filme? Comece a ter um pouco mais de sensibilidade com a situação das pessoas. Gente, sempre que eu falo isso, gente, é ter um pouco mais de sensibilidade, ter um pouco mais de carinho, ter um pouco mais de atenção, de compaixão. Eu sempre vou falar, não seja um molenga. Não precisa ser um molenga, não precisa aceitar tudo. Não estou dizendo que você tem que chorar, que toda hora está se colocando no lugar da pessoa e fazendo drama. Não, não é isso também. Né? É medir. Né? Tem situações que você sim vai ter que olhar com bons olhos, vai ter que se colocar no lugar da outra pessoa e procurar a melhor solução para aquele problema ou para aquela situação que está acontecendo na sua loja. Porém, tem outras não. Outras você realmente vai ter que ser duro, vai ter que ser firme. Então quando eu digo tenha empatia, se coloque no lugar das outras pessoas, faça isso com cautela também. Não é ser um molenga. Inclusive eu mesmo, eu já tomei advertência porque eu não quis dar advertência para um colaborador. Então o meu superior, ele me deu uma advertência porque eu não quis dar uma advertência. Eu me coloquei realmente no lugar do colaborador ali. E ele tinha
toda a razão de fazer o que fez, né? Não vou entrar no detalhe aqui, mas ele tinha toda a razão. Ele quebrou uma regra da empresa, porém foi porque ele estava a serviço da empresa. Eu vou contar para vocês entender um pouco. Ele teria ele não poderia deixar de bater o seu cartão ponto. Porém, quando ele foi bater o cartão ponto para sair pro almoço, o gerente chamou ele para fazer um serviço. Ele já estava pronto, ele já estava com o cartão ali pronto para bater. Só que naquele momento o gerente estava passando e chamou ele: ô amigo, vem cá, faz esse favor aqui para mim. E ele foi lá fazer aquele favor pro gerente. Passado ali 30, 40 minutos, ele voltou. Tava um dia quente, esse favor que ele fez envolvia uma certa atividade física. Tava um dia quente, ele foi diretamente para o banheiro se lavar para depois sair para o almoço. No que ele foi para o banheiro, o refeitório era do lado do banheiro. No que ele foi para o banheiro, ele voltou e esqueceu de bater o cartão ponto. Porque na cabeça dele ele já tinha batido o ponto. Lembra que eu falei que ele já estava prontinho para bater, já estava ali a postos. E ele esqueceu de bater. Ele foi para o banheiro, se lavou, se refrescou e entrou direto no refeitório para almoçar. Pois na cabeça dele ele já tinha. Então, ele deixou de bater o cartão ponto. Certo? O gerente veio me cobrar. O fulano não bateu o cartão. Tem que dar uma advertência. Eu fui no fulano e perguntei o motivo dele não ter batido o cartão. Ele me explicou qual foi o motivo. Pedi para olhar nas câmeras se realmente batia a história. Realmente batia. Fui falar com o gerente. O querido, não foi querido, mas enfim. Ele não bateu o cartão por esse motivo. O gerente disse: não, ele vai ter que tomar advertência. Se é para um, é para todos. E naquele momento eu gelei, porque eu fiquei numa sinuca de bico. Eu não sabia o que fazer. Então eu disse: não, eu não vou dar. Porque eu acho injusto. Outra palavra que é muito usada é injustiça, né? Ou justiça. Quando a gente tem a chance de fazer, muitas vezes a gente não faz. E naquele momento eu achei que não era justo. Então eu fui contra aquela decisão de ter que dar uma advertência para aquele colaborador. E eu não dei. Bati o pé, disse que não ia dar, realmente não dei. Não dei uma advertência porque eu achava muito injusto. Me coloquei no lugar dele. Esse momento eu senti empatia, me coloquei no lugar dele. Se fosse comigo, eu não iria gostar também. E eu me coloquei no lugar dele e não dei advertência. Sendo como eu não dei advertência, eu desobedeci uma ordem direta do meu superior. Então, quem tomou a advertência foi eu. Eu tomei a advertência. Assinei sem problema nenhum. O gerente já fez uma confusão, já chamou RH, já chamou uma diretora da empresa. Enfim, fez um auê por causa daquela situação. Mas o que eu quero que vocês aprendam com isso, além da empatia, da justiça, é também não ir contra os seus princípios. Né? E se você trabalha numa empresa que às vezes agride os seus princípios, você vai ter um pouco de dificuldade. Não era o caso, essa empresa ela sempre foi muito boa comigo. Mas naquele momento ali ia contra os meus princípios. Né? E eu já em outras situações eu já tinha ido contra os meus princípios e até hoje eu sinto. Isso me dói um pouquinho. Né? Eu poderia ter feito diferente. Mas aquilo foi um pouco contra os meus princípios e eu não achei justo. Não achei justo, então eu resolvi enfrentar. Tomei advertência, assinei, sem problema nenhum. Também não estou dizendo que isso é certo ou que isso é errado. Estou contando a minha história, cada um se baseia como achar melhor. Mas eu acredito que a gente ter empatia, a gente ser justo quando precisa ser e não ir contra aos nossos bons princípios. Eu acho que isso torna a personalidade de um líder, né? Faz um líder ter uma personalidade, acho que é admirável. Não estou dizendo que eu sou admirável, não estou dizendo não. Mas sim, são princípios que eu valorizo. E que eu gosto de andar com pessoas que têm esses mesmos valores que eu.
E se você ficou até aqui, muito obrigado por ouvir mais uma história, mais uma das minhas histórias. Espero ter ajudado, espero que você leve isso para a sua vida, que a partir de agora você comece a olhar as pessoas com bons olhos e, e tenha bons valores, tenha bons princípios. E lembre-se, gente, eu só estou fazendo a minha parte, não sou melhor do que ninguém, só estou fazendo a minha parte. Acredito que o mundo já é um lugar complicado de se viver, já é um lugar meio injusto, e eu só estou fazendo a minha parte, espero ter ajudado. Muito obrigado.